pessoal, boa noite para quem está nos assistindo. A gente, boa noite, para quem está nos assistindo, depende da hora, né? A gente vai continuar nos estudos aqui da Carta de Paulo, a Luz da Doutrina Espírita, a gente sempre cruzando as anotações feitas nesse livro, né? Para quem acompanha a gente, a Bíblia do Peregrino, vinculando aqui aos conceitos que a doutrina espírita nos trazem para nos orientar e nos trazer uma melhor e maior compreensão, né, das escrituras que o Paulo nos deixa aqui com tanto, né, com tanto conteúdo, com tanto embasamento, né, filosófico, científico, religioso, que são os pilares da doutrina espírita. A gente estudou na última carta, no último estudo, capítulo 11 e 12, já estamos aqui chegando ao final da carta aos Romanos, e lembrando que essa carta Paulo escreveu para a cidade de Roma, né, para o povo romano, sem nunca ter estado lá, diferente das outras, que ele já ia acompanhar as igrejas que ele fundou. Aqui em Roma ainda não tinha igreja fundada, né, por ele. Então ele é uma carta doutrinária, né, que a gente já vem estudando, tem bastante conteúdo doutrinário mesmo, é como se fosse uma apresentação da doutrina cristã, uma apresentação desse conceito, né, espiritual, né, que a gente estuda aqui como doutrina espírita. E a gente terminou o capítulo 12 com um capítulo muito bonito, né, que a gente até aqui intitulou entre a gente no estudo de o Manual da Vida Cristã, né, o Manual do Cristão. A gente, como cristão, querendo seguir ao que Jesus ensinou e nos orientou, Paulo ali descreve de forma muito simples e entendível, né, o que seria esse manual da vida cristã. E ele é tão cuidadoso, e aqui já entrando no estudo de hoje, né, que ele é tão cuidadoso que ao mesmo tempo que no capítulo 12 ele dá esse manual da vida cristã, assim como Jesus, né, nos ensinou com uma passagem, por exemplo, a César o que é de César e ao Pai o que é do Pai, ou seja, a matéria, as coisas do mundo, o que é do mundo e as coisas do Espírito, o que é do Espírito, né, o Paulo trouxe aqui também. Então, ao mesmo tempo que ele fala do manual cristão, que no capítulo 12 embasado nessa emancipação espiritual de cada um, nessa ligação direta com o Criador, nesse comportamento moral, né, e filosófico do que é ser o cristão, ele cuida aqui no capítulo 13, já entrando no estudo de hoje, que ele chama de obediência às autoridades, né, ele dá essa missão importante de que viver em sociedade, ainda que nós possamos seguir ao Cristo através aqui no manual, no capítulo 12, aqui é importante que a gente saiba viver em sociedade como cristão, né? Então ele fala lá o manual do cristão e depois no capítulo 13 ele continua, mas ó, não se esqueçam que vocês não estão no céu, né? Vocês não estão aqui no paraíso, vocês não estão ainda no, 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 no prometido, né? No reino no reino dos céus, né? Vocês estão aqui na terra, né? Vivendo como humanos, né? Como homens encarnados, como homens do seu tempo, né? Então, a mensagem geral que Paulo deixa no 3 assim, que ser cristão, seguir o Cristo, não anula a necessidade de a gente cumprir nosso papel na sociedade, né? Isso é muito importante, né? E essa missão é dada para ambas as esferas, tanto a existência física como espiritual. Então, ainda que você siga o Cristo, siga na esfera física ou espiritual como homens do nosso tempo, cumprindo o nosso papel na sociedade. É muito importante isso. Então, o Paulo ele reforça sobre isso, né, através dos textos aqui dos versículos do capítulo 13, para que aqueles que leem a carta, como é uma carta doutrinária, eles não fiquem maravilhados e exaltados com o capítulo 12, falar, pô, beleza, isso aqui que eu tenho que fazer. Não, é aquilo, mas dentro né, de um contexto social aqui, onde você está vivendo, né? Então não dá para fechar os olhos e fazer aquilo a Deus dará, né? Então esse aqui é um pouco do geral que o Paulo aborda. E aí eu começaria aqui já do versículo 1 a 4, né, nessa obediência às autoridades,
que aqui ele reflete sobre essa concepção de autoridade na visão dele, né? E que toda posição que determina autoridade e subordinado, né? Tudo procede de Deus, ou seja, a autoridade máxima é o Criador, né? Porque ele fala que cada um se submeta às autoridades constituídas, pois toda autoridade procede de Deus. Ele estabeleceu as que existem, né? Então, esse trechinho aqui, quando a gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 19, os versículos 10 e 11 que João narra, né? Ele narra assim, no encontro de Jesus com Pilatos, né? Então, olha que importante ser cristão, Cristo, Jesus, no seu próprio exemplo, mas vivendo no ambiente social, né? Ser cristão dentro das autoridades sociais. E aí reforça o que Paulo diz aqui, né? Que toda autoridade procede de Deus. Ele estabeleceu as que existem, né? Por isso, quem resiste à autoridade resiste. Ó, aí olha a lição aqui. Ó. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à disposição de Deus. E os que resistem arcarão com a própria pena. Os governantes não infundem medo aos que agem bem, mas aos malfeitores, que queres, medo da autoridade, né? Visto que é ministro de Deus para o teu bem. Mas se ages maus, teme, pois não é à toa que empunha a espada. Então, o que João diz lá no capítulo 19, versículo 10 e 11? O trechinho que eu separei aqui, que ele está narrando. Diante de seu julgamento, de Jesus, né? Pilatos diz a Jesus: Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele pergunta para Jesus. E o Aham. Cristo responde: Nenhuma autoridade terieis sobre a mim se de cima não te fosse dada. Né? Então, exatamente o que Jesus diz aqui, é o que Paulo diz. Ó, toda autoridade procede de Deus. Ele estabeleceu as que Uhum. existem. Né? É lindo, Então, né? exato. Ainda que Jesus sendo Cristo, nesse exemplo do encontro com Pilatos, ele já fortalece isso aqui que o Paulo está dizendo. Né? Apesar de ser cristão, nós temos que seguir as autoridades, as leis, as condições, as convenções sociais, como se portar como um homem na Terra, né? E muito atual isso, né? Porque a gente tem hoje uma discussão muito grande a respeito das autoridades, né? Você imagina que naquele tempo ele é, tinha autoridade para prender, para crucificar ou libertar Jesus e foi por o caminho da crucificação. Jesus em nenhum momento reclamou e contestou, né? Porque ele tinha autoridade, foi dada por Deus, mas ele tinha uma autoridade ali naquela sociedade, né? Para representar ali a voz mais forte era de Pilatos. Então Jesus segue crucificado atendendo à ordem da autoridade, quer dizer, que não é uma coisa nada fácil. Hoje a gente, para pagar uma coisinha, para fazer aquilo, a gente reclama muito, né? Mas, e nem quer dizer que a autoridade esteja correta sempre, né? E é isso que é o ponto, né? Quando você vê que Jesus foi crucificado, quer dizer, que ele concordasse com alguém mandando crucificar qualquer pessoa que seja, não concordaria, mas ele foi e obedeceu mesmo assim. Quer dizer, obedecer não quer dizer necessariamente concordar, né? Aí é um ponto importante para a gente colocar, porque hoje em dia a gente tem democracia, a gente tem outras coisas na nossa vida atual e a gente se revolta muito, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente pensar que por mais que a gente seja contra alguma autoridade, a gente tem mas no momento ela é a autoridade, aquela pessoa é uma autoridade, de alguma forma ela está lá. Ainda que naquele tempo era uma coisa muito indicada pelo imperador, tá? Hoje em dia a gente vota, né? Mais ainda democrático, né? Então a gente precisa pensar nisso e obedecer de qualquer forma a autoridade e a gente se colocar nessa situação, porque quem faz né, não está fazendo nada de mal não tem medo da autoridade, né? Então, mesmo que a gente não concorde, a gente precisa entender que aquilo também é uma autoridade passageira, né? A pessoa vai estar prefeito, vai estar qualquer coisa, seja um policial na rua que te aborda, qualquer situação que seja, está por um tempo, né? Aquela autoridade, Deus também concedeu para ele, às vezes até como uma prova para a pessoa, né, ver como que ela
age naquela situação com aquela autoridade. Então, é uma coisa que para a gente é muito interessante a gente entender e a gente obedecer. Né? Que é mais que Cristo que deu a vida lá, cumprindo essa ordem, né? E no 5 fica muito claro isso aqui, que ele fala, né? Portanto, que você está falando. Portanto, é preciso submeter-se não somente por medo do castigo, mas em consciência. Né? O que que é isso? Ah, é. Essa consciência é entender que aquela autoridade é dada por Deus, né? Que eu não vou obedecer só porque eu tenho medo da pena que eu posso sofrer. Eu vou obedecer à autoridade porque eu tenho a consciência de que essa é a vontade de Deus, que Por esse, mais que nos pareça errado naquele exato, momento, que esse exerça injusto, sobre mim a autoridade que lhe é dada, né? Essa é a vontade de Deus, né? às vezes a gente tenta, né, muito redarguir, ser muito revoltado e, isso é errado, é injusto, não sei o que lá, mas foi o que é mais que Jesus nesse quesito não tem, né? Então, Exato. E aí, do 6 ao 8 eu achei muito interessante também, né? Aí ele cita aqui diversos exemplos, né, de comportamentos sociais importantes da época dele, né, do tempo dele aqui. Então, pela mesma razão, pagar os impostos, né, dar a cada um o devido imposto, contribuição, respeito e honra, não tenha as dívidas com ninguém, a não ser a do amor mútuo. Então, essas recomendações que o Paulo dá, né, fortalece isso, porque o sujeito que lê o 12 vai achar, bom, beleza, não tem que pagar mais imposto para ninguém, não tem que, né, aham, não contribuir com ninguém, não tenho que... Não, não é isso, é o contrário, né? Você tem que dar a César o que é de César e ao pai o que é do pai, né? É cumprir o seu papel como um homem social, como um homem na Terra, né? E aí eu até uhum, estava lendo, estudando, fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec escreveu para a gente, no capítulo 4 que chama O Homem no Mundo, né? Então fala exatamente disso. Tem uma mensagem do Espírito de Bordeaux que ele fala assim, o trecho que eu peguei: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, então aqui a gente pode falar lá, né, ao seu manual cristão, a seguir o manual cristão, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, uhum, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei com sentimento de pureza que as possa santificar, né? uhum, Então, essa mensagem do Bordeaux é isso que Paulo está falando do 6 ao 8. Né? Não adianta uhum. pegar lá o capítulo 12 e viver aquilo de forma mística. Não, tem que aplicar aquilo no âmbito social que a gente vive. Porque ficar num retiro só meditando o dia todo é fácil, né? Porque parece difícil, mas na verdade não é, porque o contato aí com essas situações diversas aí de viver em sociedade é que traz para a gente os desafios, que de repente uma autoridade te aborda, você não concorda, é uma prova para ele, ao ter a autoridade, um poder, e é uma prova para a gente também, como a gente reage com essa situação, né? Mesmo sendo uma injustiça ou não, como a gente conversa. E o interessante é que Paulo fala aqui que dai a cada um o devido, né? Então tem o imposto, a contribuição, respeito e honra, o que couber a cada um. Mas ele não fala necessariamente que você precisa concordar com tudo. Você imagina que ele está mandando uma carta aos romanos, né? E Roma é da turma do imperador, qual domina o povo dele, né? Que tem total influência. Quer dizer, ele não está falando assim, eu concordo com tudo que o seu imperador faz aí, romanos, né? Mas eu devo respeito, honra, o imposto, a contribuição, mas eu posso ter minha opinião, mas mesmo assim eu devo acatar as ordens da autoridade. Então, ele já falou numa carta um pouco antes que a gente já estudou a respeito de ter também, quando ele falou para outra carta para o povo dele, sobre acatar as autoridades também. Né? Ele já tinha comentado sobre esse assunto, já tinha abordado isso, agora ele está falando com os romanos, né? Que já são o povo ali junto com o César. Né? Então, ele está falando que ele não está se rebelando se contra a autoridade do César, porque
é uma prova que esse povo tem que passar, e foi por um tempo assim, hoje já não é mais, né? Roma já não influencia nada agora naquele povo hoje, então é uma prova temporária que Deus colocou, e vem de Deus a autoridade, né? Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande consciência, né, que tem que ter. Que é o versículo 1, né? Toda autoridade procede de Deus, né? Então, se alguém exerce autoridade sobre mim, porque essa é a vontade dele, eu tenho que me submeter à vontade dele e saber viver de forma cristã com isso, né? É. Acho que esse é o grande chamado que o Paulo faz aqui nesse capítulo 13, né? Isso se aplica até para nós hoje na empresa, né? A gente tem o chefe, né? Um Os superior próprios aí, pais, nossos próprios pais, né? então Às vezes a gente é um autoridade. pouco mais velho, já não tem mais tanto conflito com os pais, né? Mas quando a gente era mais novo, e aí se tiver alguns jovens que podem estar nos acompanhando aqui de alguma forma, compreender isso, por mais que naquele momento você fala, minha mãe não sabe o que é melhor para mim, quem sabe sou eu, né? Aquela coisa do adolescente, né? Do jovem, é esse ensinamento, né? Essa autoridade é a vontade de Deus. Então, Deus decidiu que seu pai e sua mãe seriam autoridade sobre você, né? Sim. É, 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 submeta essa vontade e haja de forma cristã com isso, né? Dentro do Até nosso porque isso é lar, dentro do nosso passageiro, né? trabalho, exato. A gente está paz, Daqui a né? pouquinho vai trocar, você vai vir pai Como dele, pode que ser vai, né? pois é, e aí então a gente tem que fazer essas posições, né? Como se fosse um teatro, né? A gente tem que fazer essas posições, essas trocas, a gente tem que exercitar de vários ângulos aquela mesma situação, né? Agora eu me vejo pai, eu me vejo mãe, eu me vejo filho, eu me vejo o vizinho, eu me vejo avô. E aí a gente vai crescendo muito com isso, né? É o que também faz na constelação familiar, e é muito interessante, porque a gente se vê em posições diferentes, começa a pensar, olha, se eu me colocar no lugar do outro, né? Como é que seria também, né? Isso Exato, né? é rico. Boa. Legal de 1 a 8, ele fala, não tenhais dívidas com ninguém a não ser do amor mútuo. É importante isso também, porque a gente também, né, tem as dívidas do mundo material, né? Ele fala para a gente tentar não ter dívidas, só o amor, que já é uma dívida que a gente já tem com todo mundo, né? De, além do respeito, da honra que a gente tem para a autoridade, do amor mútuo, né? A gente já tem essa dívida com Deus, né? Desde sempre. Desde sempre, né? Com certeza, de gratidão eterna, né? E aí no 9 e no 10, ele traz aqui um trecho, né, dos 10 mandamentos, né, da Torá, né, que ele fala de fato, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro presunto se resume neste. Ele resume que na doutrina espírita a gente estuda bastante isso também, né, que Sim. os 10 mandamentos se resumem no amarás o próximo como a ti mesmo, né. Se Uhum. amar ao próximo como a ti mesmo, e esse foi o ensinamento que Jesus trouxe, você já cumpre automaticamente todos aqueles 10 mandamentos, né? E o Sim. Paulo fortalece aqui no 9 isso, e ele conclui com o 10, que é maravilhoso. Ele fala, quem ama não faz mal ao próximo, por isso o amor é cumprimento pleno da lei, né? Aí aqui ele já está falando de outra lei, aqui ele já está falando do âmbito espiritual, né? Espiritual, Então ele uhum. saiu lá do capítulo 12 do âmbito espiritual, entrou aqui, né, no comportamento social, atendendo as leis da terra, dos homens, e fechou nessa parte voltando, mas não se esqueça que tem aqui a lei maior, que como cumpre ela é com amor, né? Com amor Para cumprir as sempre. leis da terra são várias coisas, né? Você tem que pagar um imposto, você tem que fazer o quê? Respeitar não sei quem, andar na velocidade máxima, fazer não sei o quê, pá, 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 não jogar lixo na rua, não sei o quê, não fumar no carro fechado, né? Não beber e dirigir, você tem que cumprir várias coisas para as leis dos homens. Para a lei do Espírito é uma só. É, mais Mas, simples, só que mais embora completa. eu nunca fui preso aqui na Terra, não sei se, eu acho que imagino que você também nunca foi preso, Não, assim, a gente consegue cumprir várias coisas daqui, né? E tem dificuldade de cumprir uma só, que é do Espírito, né? uma E só. é o amor. E aí a gente, ó, pega Exatamente. para essa uma só, né? E é bonito também essa frase de quem ama não faz mal ao próximo, né? Porque eu já escutei falar de, ele matou alguém por amor,
e Não, fez isso aqui não. por amor, né? Isso não existe, né, cara? Esse fazer mal é uma coisa que a gente tem que colocar bem isso, não existe essa, né? Então, quem ama liberta, né? Quem ama Exato. respeita também a opinião do outro, né? Deixa seguir, né, a opinião do outro. Não comete algum tipo de crime, mas foi por amor. Isso não condiz com o evangelho, né? Não é Exatamente. amor, essa é a verdade, né? Aí é bonito da vida de Cristo também aqui, É, né? do 11 ao 14, né? Ele Lindo. encerra o capítulo aqui que falando tudo isso, né? Então, né, todo esse contexto que a gente contou, e aqui do 11 ao 14, quando eu li esse trecho, ele me causou essa reflexão de como que a gente está aqui na experiência terrena, né? Na experiência terrena, terrestre, como que a gente está se preparando para o encontro espiritual com Jesus, né? E Paulo tem autoridade aqui porque ele teve esse encontro espiritual com Jesus em dois momentos, né? Pelo menos dois momentos que a gente já conversou. Ele quando aportou o capelino aqui, né? Que Jesus Aham. recebeu pessoalmente e todos os outros, e lá nos portões de Damasco, no deserto, quando É o Jesus famoso. mediunicamente apareceu a ele, né? É, é, e aí ele fala aqui, né? No 11, ó, o versículo 11, reconheceis o momento em que viveis, pois já é hora de despertar do sono, né? Então, o momento Achei super encarnado que ele atual. está falando, né? Eu Já é acho hora que de ele está despertar do falando sono. hoje, para mim, hoje. Exatamente. Agora a salvação está mais próxima de que quando abraçamos a fé, né? E aqui ele faz referência a, 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 ao judaísmo, né? Então, e a todos aqueles que estão aqui lendo, né? Então, quando você abraçou a fé, foi quando você se entregou à Torá, a lei judaica. Esse aqui é um termo judeu, né? O abraçar a fé é o se entregar à Torá, né? Então, Uhum. ele fala, a salvação está mais próxima quando abraçamos a fé. Ou seja, quando a gente abraçou a fé, a gente não tinha essa expansão consciencial, né, do que a mensagem cristã veio nos trazer. E ele segue, a noite está avançada, o dia se aproxima, né? E aqui é importante também, e aqui Sim. tem várias reflexões, tem aqui no nosso próprio ser, né, a noite é a fase de escuridão, do sono, da sonolência, da cegueira, está terminando e o dia está amanhecendo, ou seja, a luz do Cristo está começando a aparecer nas nossas vidas, né? Aham. E tem a mensagem também da transição planetária. O Haroldo do outro dia já cansou de fazer essa conta, né, das 3 horas da manhã, às 6 da manhã, tem tudo uma explicação. Quem tiver um pouco mais de Sim. curiosidade, eu não vou me arriscar a repetir essa conta, mas pode procurar no YouTube que tem lá os vídeos do Haroldo muito bem Ele explicado. já fez a conta, a noite está avançada. Mas ele fala que está na hora da gente despertar, né? Porque o dia já vai raiar e a gente tem que estar acordado, Exato. né? Esse que é uma coisa interessante para a gente não ser pego, né? É que nem eu estou estudando Mateus 24, né? Não adianta continuar lavando quando acontecer a transição. Jesus tem uma fala, Jesus, né? Quem tiver no campo, corra, quem tiver no campo, suba para os montes. Ele tem Mateus 24, ele fala isso, né? Então, nessa hora você tem que estar acordado, né? Na hora das turbulações da transição planetária, né? Na hora desses chacoalhos aí, que inclusive é um período que a gente também já está vivendo, para a gente estar acordado. Acordado é desperto com a consciência ativa, né? Não dormindo, porque o dia já vai amanhecer. E é bonito que o dia vai amanhecer, porque mesmo estar de noite agora, a gente tem essa certeza do dia amanhecer amanhã, né? Então a gente sabe que daqui a algumas horas o sol vai raiar. Isso é muito bonito porque traz uma esperança muito grande, né? Sempre vem com aquela carga de amanhã é um novo dia, aí é um recomeço e a gente tem outras oportunidades para fazer melhor, para fazer diferente, né? Para usar essa expansão de consciência um pouquinho a nosso favor. Exatamente. É, é, o complemento do 12, depois que ele fala da noite está avançada, é muito bonito também, que ele fala despojemo-nos, ou seja, nos livramos, né, pois das ações tenebrosas, né, que é as nossas atitudes aqui terrenas, Nossa, né, e revistamos a armadura luminosa, né. nossa.
Então, ou seja, assim, a hora que o dia raiar, nós temos que nos despojar da nossa carne, nos revestir do nosso espírito, né? Ainda que numa condição encarnada, né? Porque a luz, ela é no espírito, não é no corpo físico. Aham. O corpo é escuridão, é matéria, né? Fica, quando morre lá, nosso corpo fica preto, né? Fica escuro, escurece a pele, né? Quando a gente tem uma doença que necrosa alguma parte do nosso corpo, ele fica o quê? Por Preto, aí. escurece, Aham. né? Então, é tenebrosa, né? É a matéria, né? E o espírito irradia, o espírito ilumina. Quando Sim. Jesus apareceu para Paulo, que cegou lá a luz, né? Então, está no A luz. espírito essa luz, né? Então, Paulo conta disso aqui, né? Para esse momento, a gente tem que nos revestir do espírito, né? E nos livrar Mas é dessa interessante o carne. jeito que ele fala também, tem uma coisinha legal, que é despojemo-nos das ações tenebrosas. Quer dizer, ação, o que que é? São atitudes tenebrosas que a gente tem. E revistamos da armadura. Aí já aparece, quando ele fala você se revestir de uma armadura luminosa, uma armadura é uma coisa pesada, uma coisa que fixa no corpo, né? Eu nunca pus, mas eu acredito que é um negócio que você te deixa. Então, assim, você não é uma ação, uma coisa tão simples como uma ação. Então, você já fica de uma coisa assim, fixa em você, entende? Então, deixa de praticar esses atos negativos que você está fazendo e coloca uma coisa mais definitiva, que é uma armadura luminosa, né? E já incorpora aquilo de vez para você entrar nesse dia que está raiando, né? E combinar, porque vai vir a luz do sol, vai ficar tudo iluminado, você também vai estar com uma armadura iluminada, você vai combinar com a situação do planeta, né? Que a gente vai estar passando por um mundo de regeneração e a gente precisa combinar, não só fazer ações, mas revestir de uma vez por todas. Eu entendo que é uma coisa assim mais que se fixa no espírito da gente, essa vontade de fazer o bem, de amar ao próximo, como ele acabou de falar ali, né? Quando você coloca essa metáfora da armadura luminosa. Exato. Muito bem colocado. Ele segue aqui no 13, né? Procedamos com decência, como de dia. Muito importante isso aqui. É, Procedamos com decência como de dia, ou seja, como o plano avançado, né? Como o planeta regenerado, né? Como o fim da sim. escuridão, né? Porque É, a gente tende a fazer na hora da sombra, né? A gente tende a fazer algumas coisas, né? Que a gente fala que na noite do gato é pardo, né? Que a gente é, não tem é, muita discernimento, né? Numa escuridão aí do que é, o que não é. Então ele fala assim, tem que proceder como sempre fosse de dia, tudo muito às claras, muita verdade, e como se você já estivesse vivendo, né? Nesse novo plano, já, mesmo que está à noite ainda, mas proceda como se fosse dia, né? Quer dizer, tem uma frase que eu já escutei o De Luca falar, né? Que você quer viver com os anjos, né? Num negócio assim celestial, começa a praticar essas atitudes de anjo, porque não vai adiantar você chegar lá num mundo angélico, numa coisa espetacular, do jeito que você é hoje. Você não vai combinar, não vai rolar, você nem vai achar graça. Então, começa a praticar hoje aqui, vivendo nessa situação que nós vivemos, como se você já estivesse estagiando para ser anjo, né? Então, é isso. Fazer sempre como se fosse de dia, né? Aí vem falando os mais detalhes, comportado, né? né? De dia a gente é mais comportado, né? Aí de noite, ó, comilanças e bebedeiras, né? Orgias e libertinagem, brigas e contendas, quer dizer, Hum. são coisas que geralmente as pessoas fazem mais à noite, né? Na visão dele e no tempo dele também, que é a hora de fazer as coisas, né? Às vezes desregradas, né? Não estaríamos preparados para esse encontro, né, espiritual com Jesus, que é o grande título aqui do capítulo, dessa parte do capítulo, né? Exato. E ele termina Aí, o 13, né, falando, revestivos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, revestir dele, né? E dele não é aqui, acho que não precisa explicar, mas não é dele físico, unidade, fisicamente, né? né?
dos seus ensinamentos, né? Do seu E ele exemplo, já falou da armadura, né, ali em né? cima, né, para a gente, né, Sobre revistar da nós, né? armadura no que Ele nós. sobre nós. Exato. É como se fosse uma capa, né, de proteção, né? Exatamente, exatamente. E aí não se satisfaçais os desejos do instinto, né? Que a gente já discutiu várias vezes. O instinto é aquilo que é a nossa herança de quando a gente estava no período de planeta De provas e expiações primitivo, ainda antes, primitivo, né? primitivo. A nossa herança de um primitivo, né? Que a gente era mais animalizado, onde a matéria comandava o espírito, né? A gente ainda tem esses desejos baseados no nosso instinto, né? Lembrando que o instinto ele é da matéria, né? Do físico, da condição encarnada, né? O espírito não tem instinto, né? Isso está na condição encarnada. Então, não satisfazer esses desejos materiais, né? Que é ali em cima, comilança, bebedeira, orgia, libertinagem, né? Se a gente se eu colocar, eu tenho uma cachorrinha, se eu colocar um pote com 1 quilo de ração, ela vai comer aquele 1 quilo de ração, né? Porque o instinto dela vai falar, cara, não sei se vai ter mais comida, deixa eu garantir que toda a minha comida, né? Que é essa comilança, Uhum, né? E a mesma coisa sim, somos nós humanos, aqueles que têm o problema da comilança é isso, né? Come como se não houvesse só amanhã, né? Como se não fosse sim. mais ter tudo que eu tenho à disposição, eu vou comer, vou ingerir, porque eu preciso garantir que eu coma tudo, né? Isso é uma atitude instintiva, né? É um pouco da consciência do que eu preciso e mais a consciência do que eu quero, né? Uhum, Quero o paladar de toda essa comida. Então, vou me é. debaldar aqui. Tô lá na ceia de Natal, tem milhares de pratos. Eu quero sentir o paladar, o gosto de provar todos, de comer, me empanturrar, né? E a gente quase não pensa, não, deixa eu comer só o que eu preciso. Deixa eu comer lá uma colherzinha de maionese, uma fatiazinha do peru e uma ameixazinha, teoricamente já não satisfaria. Não precisaria de toda aquela comidaiada toda, que depois vai tudo pro lixo, sobra, né? E um monte de gente Come passando uma fome. semana. Come a semana inteira, não aguenta mais comer aquilo, joga o resto fora, é, 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 e milhares de pessoas passando fome, né? Então, a gente ainda está nisso aqui, a gente, a humanidade, que eu digo, né? Sim. A E gente isso ainda quando está depois não ainda passa assim, mal porque comeu demais, né? comeu Então, olha demais, só exatamente. como a gente está longe do equilíbrio, às vezes, né? Porque eu falo, é mais para o olho do que pela fome em si. Então, Exatamente, exatamente. a gente sempre tem, quando a gente sai do equilíbrio, a gente sempre tem as consequências, né? De um lado e de outro. Se comer de menos também fica doente, é ruim. Se comer demais também tem as consequências negativas. Então, quando a gente não está no equilíbrio, um pouquinho que vai para lá para cá, a gente já sofre um pouquinho da consciência, da consequência. Exato. É o 7 aqui, o versículo 7. Dai a cada um o devido, nem mais nem menos, né? Dá Uhum. ao nosso corpo o alimento devido, nem mais nem menos, né? É, dai a É nossa difícil, é existência, um né? desafio. O É um desafio, lazer, porque a gente sempre tem, né, os nossos desejos, as nossas. Sempre a gente tem esses momentos aí de que do exato, que pode ser comida, pode ser qualquer outra coisa. É vontade de brigar, vontade de né? falar mal uma fofoquinha, né? E dá vontade de fazer do outro, comentarinho malicioso, N coisas aí também estão nesse pacote. E tudo desejo instintivo, né? Vontade né, de se aparecer, né? Mais que o outro, né? De falar, sou melhor, de se afirmar, né? E falando, olha como fulano fez aquilo. A gente comete isso ainda muito, né? Vontade de se afirmar. É. Bom, seguindo aqui no 14, ele entra aqui que ele denomina aqui de liberdade e caridade. Aqui tem um outro ensinamento muito importante que o Paulo traz nesse capítulo como um todo, né? Nesse capítulo como um todo, ele fala desse ensinamento importante que Jesus deixou, que é, é, é para amar e ser caridoso, não é para escolher, não, é para amar e ser caridoso. É esse o ensinamento, não é amar e ser caridoso com alguém, ou amar e ser caridoso em alguma situação, amar e ser caridoso em algum lugar, amar e ser caridoso sobre alguma condição. Não é isso, né? Liberdade e caridade
amar e ser caridoso e só, né? Não é para escolher quem, nem aonde, nem a situação e nem a contraparte, né? Né? O que eu recebi de volta, né? E o Paulo, ele aborda isso aqui de forma muito bonita. No versículo de 1 a 6, né, ele deixa isso claro, né, do papel do cristão de empregar a caridade sem condicionar ou julgar aquele a que serve, né? Então, quando ele fala, ó, acolhei quem fraqueja na fé sem discutir suas opiniões, né? Aqui quem está fraquejando na fé, acolhe, independente do que ele pensa, do que ele acha, do que ele acredita, do que ele, né? Porque o que é importante aqui é o quê? Acolher, né? Essa é a ação cristã. Só Uhum, essa é a ação cristã. Acolher. uhum, O que Jesus faria? Ele acolheria. sim. Ele acolheu a mulher adúltera, ele acolheu o guarda romano, ele acolheu da mesma forma, com o mesmo amor, sem questionar, sem julgar, sem apontar, sem nada, né? Fraquejou na fé, ele vai lá e acolhe e sustenta, né? E não importa a opinião que a pessoa tem, né? O que ela acha de mim, não importa, tá aqui que eu posso te dar, né? Isso aqui é o que eu posso te dar, né? Que é aquele fazer o bem sem olhar a quem, que a gente escuta muito essa frase, Sim. né? É, A gente por aí. seleciona, né? A gente tende a selecionar as pessoas que a gente faz o bem, tem que Então, estar mais ou menos alinhada com a nossa expectativa. A gente cria uma expectativa depois de retorno, né? De pelo exato, menos um muito obrigado, irmão, e às vezes não rola. Então a gente tem várias questões ainda para aprender a como fazer o bem, sem discutir, sem, né, criar nenhum tipo de expectativa que não é essa não é a ideia, né? exato, né? E ele segue no 2, né? Um tem fé e come de tudo, outro fraqueja e come verduras, né? Então, aqui ele deixa claro o condicionamento. A gente pode fazer o condicionamento, né? É, 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 e que ele fala aqui, ó, um tem fé, ou seja, um acredita na mesma coisa que você, segue, mas ele come de tudo, o outro que fraqueja e come verduras, né? Ele mostra esses opostos para nos mostrar que não importa, Não né, está que na exista, comida, exato, né? não importa que existam opostos. Isso não é relevante para eu poder ser caridoso, né? Eu tenho que é o título Liberdade e Caridade. Eu preciso dar a liberdade para o outro ser como é e eu praticar a minha caridade, né? Uhum. A liberdade é uma condição para a caridade. Porque a caridade sem liberdade, ela não é genuína, ela, não, ela tem a contrapartida. O É outro uma não é livre cobrança, para ser o né? que quer ser, para ser o que é, na verdade, né? A gente condiciona. Não, eu vou ajudar esse aqui que é da minha fé e Porque é mais pensa como fácil. eu, Ele vai me é, entender, ele vai reconhecer meu ato, né? Porque ele sabe o que é o evangelho. Agora aquele lá que não sabe, se eu falar, ele vai dar mínima para mim, não vai entender o que é meu ato. E aí eu vou falar, ele não vai ligar, então não vou ajudar aquele não, né? é, ou Né? só porque é da família, ou só porque é da mesma religião, da mesma igreja, ou qualquer coisa que a gente coloque ali, tá diferente disso, né? Mas é engraçado que ele fala que são opostos, né? Tem fé e come de tudo, que seria o oposto, porque para os judeus tem toda uma regra, né? Quanto mais fé a pessoa Exato. tem, ela tem que seguir lá todas aquelas regras da comida, de como que o animal é morto, todo um esquema lá que ela precisa seguir, né? Então, a pessoa tem fé, mas come de tudo. E o outro, que fraqueja, só come verdura. Quer dizer, nem animal morto ele não comeu, tal, mas ele não tem a fé que o outro tem. Então, ele coloca opostos, assim, para a pessoa entender que não é esse o ponto, né? Não é aí no julgamento que a gente deve olhar pelo externo, né? E aí que todo mundo Exatamente. conviva bem mesmo assim, né? Respeitando a atitude do outro, né? Exatamente, exatamente. Quem come, não despreze quem não come. Quem não come, não critique quem come. Pois Deus acolheu. Quer dizer, Deus não faz esse tipo de
Você come, você não come, você não enche o saco do outro que come, porque às vezes ele tem muito mais fé do que o outro que fica cheio de hora para fazer, né, cheio de coisa, e não quer dizer que na hora de uma turbulência ele vai ter fé, né, para passar, porque come assim, segue um monte de regra, um monte de ritual, tem que fazer 10 mil orações por dia, não sei o que lá, mas não quer dizer que está com a fé fortalecida necessariamente. Pode ser uma coisa totalmente externa, aquela oração que você nem está lembrando mais que está falando, é uma coisa tão mecânica que não sai, não sobe nem do teto, né? Imagina que vai chegar aonde a gente gostaria que chegasse, né? Exatamente, exatamente. E ele usa aqui o come, né? Mas isso aqui é super aplicável a todo o resto, né? A tudo, né? A opinião política, a opinião, a orientação sexual, a time, cara, qualquer coisa, né? Sim. Ele fala assim, não despreze aquele que pensa diferente de você, né? E não critique aquele que o desprezou por pensar diferente de você, né? Ele usa, né, o come, mas isso aqui ele se expande, né? Muito mais. Muito mais, É, sim. né? E aí ele segue, Verdade. né? E tu, quem és para criticar o empregado alheio que esteja de pé ou caído? É problema do seu patrão. Então, ele fala assim, para fazer a caridade, não mete bedelho na vida dos outros, né? Não critica a situação que aquilo está acontecendo, né? E aqui é importante, né? E esse aqui é muito importante para nós, principalmente aqui da doutrina espírita, nos trabalhos de assistencialismo, né, nos voluntariados, né, porque é muito comum, né, no atendimento fraterno, é muito comum no atendimento mediúnico, né, que aparece um irmão nosso sofrendo e a gente logo quer saber, mas o que aconteceu? A gente já quer saber a história, né? A gente Para julgar também, né? Às vezes. a gente não quer saber a história para acolher. A gente quer saber a história opa, deixa eu ver o que que tem aqui, qual é a trama, né? Que é o que o Paulo está falando aqui, né? Para criticar o empregado alheio. Ah, o meu marido me traiu, não sei o quê. Nossa, aí faz o atendimento fraterno, sai do atendimento fraterno, chega no... Olha, você não vai acreditar, o outro marido traiu a mulher. Brincadeira, como pode? Cara, isso é super comum, né? E é isso que o Paulo está falando. Quem é você para criar um empregado alheio, criticar um empregado alheio? Né? Um atendimento mediúnico, o espírito sofrendo lá, passando atendimento, aí o médico deu passividade, o dialogador conversou com o espírito, aí termina, aí o outro médium chega, mas você viu uma coisa que aconteceu? Você viu? Ah, mas também você viu? Ele matou ela na outra vida lá. Agora A gente julga, a gente a senta gente naquela julga, a gente cadeira lá e critica, a gente fica está lá, né? aqui, né? Isso não é problema nosso, é problema do patrão, é problema de cara, isso aqui é coisa de estar com Deus, né? Exato. Ele Pô, o fala aqui, ó, padrão acima de tudo é Deus. Esse é o exato, ponto, o né? Senhor sustentará, né? E aí ele fala dos 5 aqui, da questão do conhecimento, né? Uns distinguem dias de dias, outros aceitam qualquer dia. Cada qual siga a sua convicção, né? Então, isso aqui é importante também para nós, doutrina espírita. Às Sim. vezes a gente se torna espírita, fica com essa coisa toda do conhecimento, né? Agora eu conheço Kardec, conheço um monte de coisa ali, Chico Xavier, agora eu sou esclarecido, né? E aí, logo que a gente vê tiver dois irmãos sofrendo, do seu grupo espírita e um lá ateu que não acredita em nada, a gente logo já vai lá, porque, nossa, eu vou falar aqui de Kardec, a encarnação das leis e não sei o que, isso aqui vai dar match, né? E o pobre do ateu lá, que fala que aceita qualquer dia, né? Que seja, tudo para mim é todo dia, né? A gente deixa de lado, né? Cada qual tem a sua convicção, né? É um pouco isso que o Paulo está falando aqui. Pois é, às vezes aquele que já conhece, já acredita no Espiritismo, está muito mais difícil de ser acessado, porque ele já conhece e mesmo assim está Exatamente. difícil no momento do que o outro, de repente, não conhece
E se passar a conhecer alguma novidade evangélica, vai, de repente, ser para ele uma coisa fenomenal, uma mudança de vida, né? Uma sustentação muito importante, né? Para quem não conhece, às vezes. Então, a gente faz esses julgamentos aí totalmente sem noção, né? Essa que é a real. Hum. E aí tudo que se faz aqui faz pelo Senhor, né? Isso que é bonito, né? Aquele que observa os dias o faz pelo Senhor, aquele que come o faz pelo Senhor, pois dá graças a Deus. Quer dizer, quando você come alguma coisa, você dá graças a Deus, você está, né, em comunhão com Deus, né? E aquele que não come também faz pelo Senhor, né? Quer dizer, pois dá graças a Deus também. Então, quer dizer, a intenção é muito mais importante do que a atitude, né? Pode ser que o seu comer de tudo seja muito mais nobre, de intenção muito mais profunda do que o outro que come só verdura, né? E externamente legal, ele só está comendo verdura, mas pode ser que é como Jesus falou, né? Não é o que entra na boca, mas é o que Isso é sai o do coração, coração. né? Muito bom. É, e aí Aí cita um trecho, né? do 7 ao 9, né? Do 7 ao 9, Aham. ele deixa muito claro aqui, né? Que na carne e no espírito, ou seja, na condição encarnada, na condição espiritual, na matéria e no espírito, né? Nós todos, a criação, né? Somos de Deus. Tudo vem dele, né? E somos para ele, na carne e no espírito. Então, o trecho que o Paulo fala aqui, a gente vai ler, ele fala assim, na carne e no espírito, né, na matéria e no espírito, nós somos de Deus, tudo e todos, né? Ele tá aqui fortalecendo o que ele está falando no capítulo, né? Uhum. Não adianta você escolher, condicionar tudo, né, do evangélico ao espírita, do índio ao europeu, né, do saudável ao doente, Todos tudo, são para Deus, né? do, Na do primeira a malfeitor ao frase, benfeitor, todos vêm de também, Deus. instrumentos de Deus, Todos vêm de também. Deus e todos são para Ele, né? E essa consciência é importante, porque se a gente adquire essa consciência de nos colocar, né, nessa coisa, a gente começa a dar essa liberdade e caridade, Uhum. né? E dá liberdade para o outro fazer o que ele achar que tem que Exato, fazer. exato, porque E assim como eu, ele é de Deus. ainda que seja uma coisa que eu não concorde, se vai praticar um crime, eu não concordo, mas a gente não tem como. Se Deus dá essa liberdade para a pessoa, quem somos nós Exatamente, para fazer diferente, né? E no exatamente. 7, né, é bonito porque ele fala assim, ó, ninguém vive para si, ninguém morre para si. Eu acho que ele está se referindo muito aí à tolerância, né? Que até um capítulo que eu vi num livro, acho que era o nosso, desse trechinho, né? Que a gente tem que viver não sozinhos, a gente tem que viver em grupos, na sociedade, né? Que é o que ele vem falando aí. Então, tem que, para você conviver. Por exemplo, eu sou vegetariana, então eu convivo numa família que come carne. Então, a gente tem que ter uma tolerância, né? Uhum. Eu com eles, eles comigo. Se a gente vai no restaurante, a gente tem que fazer uma ginástica. É assim sempre. Então, essa tolerância a gente tem que exercer. A gente não vive para si, não morre para si. Quer dizer, o tempo todo é tolerância, né? A respeito às diferenças. Exatamente. É muito bonito esse trechinho, né? Ele fala: ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, né? Ou seja, aqui ele fala um pouquinho da missão, né? Se vivemos, se estamos aqui encarnados, estamos encarnados para cumprir a vontade de Deus. Vivemos para Uhum, Ele, né? Para evoluirmos, para voltarmos a Ele. Se morremos, morremos para o Senhor também, né? Se morremos, nosso corpo é para Ele, é pela vontade dele. Na vida e na morte somos do Senhor. Para isso morreu o Messias e ressuscitou, para mostrar isso, né? Que é físico, matéria e espírito, né? Para ser Senhor de mortos e de vivos. É maravilhoso esse trechinho, né? Para sim, ser Senhor da sim. carne e do espírito. Sim, somos sempre do Senhor, né? Que a morte não deixa-nos fora de ser do Senhor, né? Isso que é bonito também,
Porque uma vez que você morre para o mundo físico, você nasce para o mundo espiritual, Exatamente. né? E vice-versa, né? Então, sempre para o Senhor, né? Então, se vive aqui, morre aqui, nasce lá. É bonito isso, né? Eu vi ontem um trechinho de uma entrevista que fizeram com um espírito, né? Aí a pessoa pergunta, mas o senhor pretende encarnar? Aí ele fala assim, olha, perguntar para um espírito se eu pretendo encarnar é igual perguntar para um encarnado se ele pretende morrer. Então, assim, é a mesma coisa, quer dizer, não sei, essa é uma coisa Bem que, colocado. claro que eu pretendo encarnar, mas não sei quando, tal, mas essa é uma coisa meio da lei da natureza, né? Pretendo encanar, mas não quero, né? Estava com muito serviço, estava muito ocupado agora lá. Exato. E aí, do 10 ao 12 aqui, é muito interessante, que ele fala, ele traz o conceito do tribunal da consciência, né? Que é o que vai nos reger, né? Ele usa essa linguagem de estar perante a Deus, mas a gente sabe na doutrina espírita que é a nossa consciência refletindo as leis divinas. Isso é o estar Aham. perante a Deus, né? Porque ele fala, tu, por que julgas o teu irmão? Tu, por que desprezas teu irmão? Todos deveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, esse tribunal de Deus, diante do tribunal de Deus, é essa nossa consciência refletindo as leis divinas, que já estão nelas, né? Que aqui a gente, enquanto encarnado, tem dificuldade de acessá-las pelo peso da carne. E aí ele cita o trecho bíblico, né? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda boca confessará a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si a Deus, né? Então, quando ele fala contas de si a Deus, é a nossa consciência perante as leis divinas. No momento do Uma nosso hora ela vai desencarne, né? No Uma momento hora do ela nosso vai fazer um desencarne, contraponto, né, com as leis exato, divinas, e aí o joelho vai se dobrar, né? exatamente. Tem até Ele uma vai ficar música bem exposto bonita, às né? leis divinas, né? Tem uma música evangélica desse trecho muito bonita, né? Todo joelho se dobrará, toda boca confessará, é bem bonito. Mas é isso, uma Ah, hora a tem uma gente música, vai. sim, é? Tem uma música Ah, evangélica linda que fala desse trecho aí, bem bonita. E eu não sei se o Padre Marcelo também canta essa música, eu não conheço, mas é bem bonita, eu acho que ele canta. legal. E é bem nesse trecho, porque fala sobre isso, né? Que a gente vai chegar uma hora desse cruzamento aí, né? Da nossa consciência com as leis de Deus, e é a hora que o joelho se dobra, né? E a gente vê o que a gente vai prestar de conta e como é que está a nossa situação aí perante a lei de Deus, né? Porque a gente pode enganar a lei humana, e etc e tal, mas a lei de Deus é fácil a gente não ir preso aqui, né, Thales? É até relativamente fácil, né? A gente, né, consegue cumprir as nossas obrigações aí de cidadão, a gente, né? Agora, a gente chegar do lado de lá com a consciência tranquila, aí já é Tem bastante um trabalho para outro fazer. nível, é um outro nível do que sair daqui e falar, paguei meus impostos, eu tal, não roubei ninguém, né? Até dá, né? Eu acho que, mas aí chegar lá e falar, eu nunca fiz uma fofoquinha, eu nunca tive inveja, ciúme, eu nunca extrapolei, eu deixei os instintos falar mais alto na comida, na bebida. Opa, aí já começa a ficar mais, Não né, é tão complicado. simples, né? Não. Não é tão simples. E aí ele chama aqui de não esquecer, ele termina o capítulo, né, com esse subtítulo, que ele chama de não escandalizar, né, que é do 13 ao 20, do 13 ao 23. 23, né, que é o último último versículo. E aqui tem uma mensagem muito importante também, né, que ele traz esse conceito de porque vamos recordar aqui os dois capítulos, né? O capítulo 13, que ele fala de o 12, a vida cristã ou não cristão, viver dessa forma, né, como homens do nosso tempo, na sociedade, praticando a caridade com a liberdade, ou seja, ajudando aos outros com a liberdade do outro ser como quer ser. E aí ele encerra aqui com uma outra chamada importante, que é, beleza, faça o bem, mas sem prejudicar o outro, né,
a gente tem que olhar para nossas ações, eu vou fazer esse bem aqui, mas eu não posso prejudicar ninguém nesse caminho, porque senão essa minha Uhum, realidade está manchada, né? Vamos dizer assim. uhum, Né? uhum. E aqui tem muita coisa que a gente às vezes nem pensa nisso, Sim. né? A gente nem pensa nisso. Então, ele quando ele cita, não, deixemos de julgarmos mutuamente, procurais antes não provocar o tropeço ou a queda do irmão. Pelo ensinamento do Senhor Jesus, eu sei e estou convencido disso. Nada é impuro em si, mas o é para o quem tem o como tal. E aí ele começa a dar aqui essas diretrizes, né? Que para a gente estar atento de praticar a caridade sem prejudicar alguém pelo nosso ato da caridade. Isso Sim. é imperceptível e muito difícil no dia a dia, na prática, né? Ele fala aqui, quer ver, ó? No 17, o reinado de Deus não consiste em comidas e bebidas, mas na justiça e na paz. Não, peraí, mais para frente. É, Ah, eu queria falar no 15 ainda. Contudo, se o que tu comes. É isso aí, ó. Contudo, se o que tu comes faz sofrer teu irmão, não ages com amor. Não destrua. Isso aí, muito bom. Não destruas com o que comes alguém por quem o Messias morreu, né? Pois é, olha isso. E aqui é muito importante, porque às vezes, vou dar um exemplo assim no nosso dia a dia, tá? Às vezes a gente entra nos trabalhos de caridade, voluntário, né? A gente se encanta, isso faz bem pra gente, ativa em nós, né? Essa vontade de ser bom, né? Essa vontade de ser cristão, essa vontade de se sentir um pouco mais próximo que Jesus foi. E aí o Paulo chama atenção para que isso não nos segue, né? E a Uhum. gente, pelo esse ato, começa a prejudicar outros. A gente ajuda uma boca fazendo outra sofrer, né? Que é o que ele usa aqui em 15. Então, muitas das vezes, a gente fecha os olhos para esse encantamento, né? E aqui, Renata, é muito tênue aqui, né? Sim. Isso aqui é muito difícil de fazer, né? É muito difícil de fazer, porque a gente usualmente age por impulso, né? Então, a gente está lá no trabalho social, no trabalho voluntário, em qualquer congregação religiosa aqui, no espiritismo, no católico, no evangélico, qualquer que seja a orientação religiosa, a gente está lá, né, com um campo imenso de pessoas para ajudar e às vezes deixa em casa companheiros nossos de jornada sofrendo. É, Que é o que o Paulo fala. A gente está indo ajudar algumas bocas, recusando alimento para outras, é, né? sim, É, sim. é, é, Quando a eu gente li, está... Hã? quando eu li aqui, eu lembrei de uma história de uma amiga minha que me contou que ela decidiu virar vegetariana e aí passou um tempo vegetariana tal, e aí quando ia na casa dos pais, a mãe estava sempre fazendo um bife à parmegiana que ela gostava muito antes de virar vegetariana e ela sempre gostava. E a mãe fazia, ela não, ô mãe, vegetariana não come. A mãe ficava com aquela cara, fiz para você, tal, seu prato favorito. Mas a mãe já é uma senhora de idade, tal, não estava compreendendo muito bem essa questão. Até que chegou um dia que ela aconteceu aquilo de novo, tal. Ela foi lá, a mãe veio toda solista, fiz seu bife à parmegiana que você adora, tal. Ela falou: é melhor eu comer, porque o que está acontecendo? Eu estou destruindo a vontade da minha mãe de fazer o bem, entendeu? De me ajudar com essa minha atitude. Então, agora, aqui, nesse momento, é melhor eu comer. É para ter esse jogo de cintura, esse bom senso, que é o que fala que não destruas com o que comes, ou não comes, tanto faz, alguém por quem o Messias morreu. Né? Quer dizer, você quebra o coração de alguém que está lá tentando te fazer alguma coisa por essa rigidez, né? Por essa vontade de seguir alguma coisa muito alinhadura, e você de repente desmonta alguém que, nossa, fiz isso para você, fiz tal, tal, mas não era bem mais ok naquele momento, né? A intenção é tão mais importante do que o material em si, né? O que entra ou sai pela boca, que é o que Jesus fala, né? Não é o que entra, né? Então, eu achei super bonito isso, porque eu lembrei disso, né? Quer dizer, é, a gente tem que tomar cuidado para a gente não escandalizar, né? Que é o que no título que ele fala aqui, que Jesus fala, né? Que o escândalo vai vir, mas ai de quem trouxer o escândalo, né? Então, para a gente não causar esse escândalo com essa
forma de ser, causar o tropeço de alguém, deixar alguém triste, deixar alguém, né, desanimado pela nossa atitude muito rígida na forma de fazer alguma coisa, ainda que seja uma coisa boa, como uma caridade. Tem uma história muito famosa do Chico Xavier, que ela é ótima, que representa muito bem isso aqui, né? Que o Chico, uma senhora lá de Pedro Leopoldo, muito pobre, quase miserável, não tinha um alimento, não tinha um pão em casa, né? Não tinha, morava num casebre, num barraco, não tinha alimento, passava fome mesmo, uma senhora com uma dificuldade muito grande. E ela foi procurar o Chico lá na Casa da Prece, né, em Pedro Leopoldo, na casa do Centro Espírita, desesperado, no estado de desnutrição, né, já enfraquecida, né, pedindo alimento para o Chico. Aí o Chico falou: minha filha, aqui já foi tudo, mas eu vou pegar o que eu tenho na minha casa para você, né? A senhora me acompanhe lá, por favor. E aí o Chico chegou na casa dele e olhou lá, não tinha nada também para ir para ele comer, tinha um saco de batatas, né? E ele pegou o saco de batatas, falou assim: Senhor, eu ainda tenho mais que ela, posso, né? Confio em ti, na providência, vou doar todo o alimento que eu tenho para ela. Olha que caridade linda. E o Chico Sim, deu o saco de batata para ela. Aí olha a perfeição de Deus aqui. No que ele deu o saco de batata para ela, ela pegou o saco, agradeceu e falou assim: Seu Chico, eu gostaria muito que daqui à noitinha, daqui a anoitecer, o senhor fosse lá no meu casebre, que eu vou cozinhar, fazer essa sopa de batata para o senhor comer comigo. Então, o Chico deu o alimento que ele tinha, ele não teria comida para a noite, só tinha um saco de batata. A senhora já convidou ele, falou: então você vai jantar lá em casa comigo. Ela não sabia que ele não tinha mais coisa lá, a pois senhora, é, né? lá, tá E aí ela vendo? falou: Já não, eu salvou a quero, pele. eu quero cozinhar para você. Aí o Chico: não, com certeza, dona fulana, eu vou lá, pegou o endereço do barraco lá, deu a noitinha, o Chico foi lá, se arrumou e foi lá na casa da senhora. Quando ele chegou lá no casebrinho, ela cozinhando a sopa numa lata de tinta, sabe aquelas latas de tinta, Uau, num fogareiro, numa fogueirinha, não tinha fogão, não tinha nada. E ela fazendo lá e narra, né, o autor, não me lembro quem é o autor que conta essa história, narra que era água com batata só tinha água e batata. E ela foi lá, pegou um pratinho, né, é, é, lavou, limpou o pratinho, encheu lá com 2 conchas de água com batata, deu para o seu Chico, tá aqui, fiz para o senhor, Deus te abençoe, se não fosse o senhor, eu não teria o alimento, eu quero partilhar com o senhor, com tudo que o senhor me ensina, né, fez tudo, o Chico se emocionou, obrigado, minha senhora, ela pegou o pratinho dela também, sentou de frente, e a hora que o Chico pegou a colherzinha assim, tirou, primeira colherzinha de água com batata, tinha uma baratinha, batendo as perninhas assim na, na, na água com batata dele, ele olhou, aí ele foi falar com a senhora, o Emmanuel apareceu e falou assim: Chico, coma. oh, Aí ele já mentalmente com o Emmanuel: mas Emmanuel, Chico, coma. Você não sabe o mal que você vai fazer a ela se você contar falar. que tem uma barata, que você não vai comer porque tem uma barata. Tudo que você fez até agora vai por água abaixo. É só uma barata, coma. Aí o Chico falou, aí o Chico, a hora que ele foi comer, o Emmanuel: mas Chico, não esquece de agradecer a Deus, tá? E o Chico: A barata tem proteína. obrigado, senhor, pelo menos. Aí, comeu a barata, né? Então, é isso que o Paulo está falando, né? Fazer o bem é fazer o bem, né? Não É, não adianta a gente, escandalizar, né? exato, não adianta a gente fazer uma sopa de batata para dar para um faminto e para o nosso familiar dar barato, né? Também, lógico, né? Não adianta a gente sair para os nossos voluntários e faltar com atenção no lar, né? Não adianta, não adianta. Vai estar fazendo bem? Vai estar fazendo bem, mas prejudicando um outrem, né? E é isso aqui
que o Paulo chama a atenção. E aí, quando eu leio aqui, né, o 20, né, por um alimento não destruas a obra de Deus. Tudo é puro, mas é mal comer provocando a queda de outro. O exemplo Uhum. do Chico aqui. É É, mal comer provocando a queda da pobre senhora, que deu tudo de si, tudo que tinha, para sim. cozinhar para o seu benfeitor. Né? Então tinha baratinha, pô, vamos lá, vamos comer a baratinha. Tá aqui. É só uma baratinha. Não, 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 mas ó, não esquece de agradecer a Deus. O Emmanuel não É, era fácil, não. não, devia ser linha dura. Muito linha dura. O Emmanuel não é É, fácil, não é fácil. tudo é puro, né? Que coisa bonita, né? Até a baratinha, né? Tudo é puro. Mas é Exatamente. mal comer provocando a queda de outro, né? Quer dizer, tudo é puro, não tem essa de isso é de um jeito, isso é impuro, porque isso os judeus falam muito, né? Que isso é impuro, se não comer assim, assim, assado, fica impuro, a mulher fica impura quando está menstruada, não sei o que, tem muita regra de pureza e não pureza, né? Os sacerdotes tomavam 10 banhos, não sei o que lá, o Haroldo conta essa história no Gênesis, né? Antes de ver a Torá, ler as coisas, fazer um monte de ritual externo, mas aquilo não limpa a alma, o espírito, né? É um monte de limpeza que é só externa, é só o corpo, né? Ele fala, tudo é puro, olha que coisa, né? Que uma sujeira, você fala, nossa, está tudo sujo, tudo é puro, mas tá no olho da gente, né? Do jeito que a gente Exatamente. encara aquilo, né? A gente vai lá, numa situação, tá sujo e tal, mas é o jeito que dá agora, né? É o jeito, então aquilo tá bom, tá puro do jeito que tá, mesmo sujo, mesmo do jeito que tiver, é ok, né? É o que tem Exatamente. agora, é o que dá para a pessoa fazer. Às vezes até, podia limpar? Podia, mas às vezes não tem essa consciência, não tem esse ânimo, né? E a gente chegar e falar, tá? Às vezes a gente está escandalizando uma coisa que a gente podia, né, prevenir, e não fazer o que a gente está falando, né? Não escandalizar, né? Exatamente. E essa é a grande mensagem que o Paulo faz aqui, né? E eu acho que esse é o nosso maior alerta aqui, né? Para todos nós. Né, orientar com essa cabeça, né? A gente tem que saber fazer o bem. Fazer o bem não é tão simples, né? Não, Não é sair fazendo bem por aí. Saber é, fazer o bem, ter a vontade já é muito bom, mas transformar essa vontade em boas obras demanda boas obras verdadeiras, né? sim, Demanda bastante esforço e atenção e vigilância, né? Daquele que sim. está se propondo a fazer o bem.